Nesse primeiro exercício da lista de exercícios de integração por substituição trigonométrica, a nossa meta é determinar qual tipo de substituição trigonométrica ou quais substituições trigonométricas são adequadas para resolver essas 9 integrais. Nós não vamos resolver a integral até o fim. Porém, a determinação da substituição apropriada ela é muito válida. Ela é essencial no cálculo da integral em si, que é o que a gente vai fazer nos próximos exercícios. É essencial que antes de começar esse exercício, você assista, caso você não tenha assistido ainda, o nosso vídeo no YouTube chamado Como Sempre Lembrar das Substituições Trigonométricas. Isso porque ele vai te permitir, por exemplo, simplesmente olhar para essa primeira integral e saber que aqui nós utilizamos tangente. Olhar para essa segunda e saber que aqui nós utilizamos ou seno ou cosseno, tanto faz. E aqui nessa terceira nós utilizamos secante de θ. Portanto, é fundamental que você simplesmente consiga olhar essas integrais, ou olhar essas raízes, ou olhar esses termos e determinar qual substituição trigonométrica é apropriada. Algumas dessas coisas serão repetidas aqui nesse vídeo, porém o foco desse vídeo em si vai além disso. Não é simplesmente saber qual substituição trigonométrica fazer, porém também realizar essa substituição de maneira apropriada. Bom, já falei demais, vamos aos exercícios agora. Aliás, uma última coisa, antes de começar os exercícios, você deve lembrar das duas identidades trigonométricas aqui citadas. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, e também secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Muito importante, serão utilizadas inúmeras vezes. Começando pela integral de raiz de x ao quadrado mais 36 dx. Aqui, como nós temos um sinal de mais entre a incógnita e a constante, você deve se recordar do vídeo Como Sempre Lembrar das Substituições Trigonométricas, que aqui nós utilizamos a substituição x, que é igual a vezes a tangente de θ. Sabendo que o a ao quadrado aparece aqui, a ao quadrado é igual a 36, portanto o a vale 6, nós chamaremos x de a 6 vezes tangente de θ, sendo que dx é a derivada de tangente vezes 6, no caso 6 secante ao quadrado de θ dθ. Aqui nós ficaremos então com a integral de raiz de x ao quadrado 36 tangente ao quadrado de θ mais 36 vezes dx, mais conhecido como 6 secante ao quadrado de θ dθ. Colocamos 36 em evidência dentro da raiz, ficando com 36 vezes a tangente ao quadrado de θ mais 1, tudo isso vezes 6 secante ao quadrado de θ dθ. E aqui nós observamos que nós temos tangente ao quadrado de θ mais 1. Isso é secante ao quadrado de θ. Portanto, nós podemos substituir tangente ao quadrado de θ mais 1 por secante ao quadrado de θ. Aqui nós temos então a raiz de 36 secante ao quadrado de θ vezes 6 secante ao quadrado de θ dθ. Aqui um cuidado, você não pode cortar um quadrado com a raiz. Na verdade, esses dois termos estão dentro da raiz. O que você pode fazer é reescrever essa raiz, para não cometer esse erro, como a raiz de 36 vezes a raiz de secante ao quadrado de θ. E isso sim é dado por 6 secante de θ. Nós ficamos então com a integral de 6 secante de θ vezes 6 secante ao quadrado de θ dθ, ou então, passando as constantes para o lado de fora, 36 integral de secante ao cubo de θ dθ. E aqui, caso você queira calcular essa integral, é só continuar esse cálculo, porém, nesse exercício, isso não será necessário. Partindo agora para o item B, nós temos a integral da raiz de 4 menos x ao quadrado. E aqui, novamente, tenho certeza que você se recorda do vídeo Como Sempre Lembrar das Substituições Trigonométricas, que, quando nós temos esse sinal de menos na frente da variável, nós podemos utilizar ou seno de θ ou então o cosseno de θ. Os dois servem aqui. Nós sabemos que a ao quadrado é igual a 4, portanto a igual a 2, e dado que x será substituído por a seno de θ, o nosso x valerá 2 seno de θ. Portanto, dx é igual a 2 cosseno de θ dθ. Nós teremos aqui então a raiz de 4 menos x ao quadrado, ou seja, menos 4 seno ao quadrado de θ, vezes dx, que é igual a 2 cosseno de θ
dθ. Aqui nós podemos colocar o 4 em evidência, ficando com 1 menos seno ao quadrado de θ. E lembrando que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, nós sabemos que 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Portanto, esse termo equivale a este aqui. Nós ficamos então com a integral de raiz de 4 cosseno ao quadrado de θ vezes 2 cosseno θ dθ. Temos então aqui 2 cosseno de θ, tirando a raiz desses dois termos. Portanto, integral de 2 cosseno θ vezes 2 cosseno θ dθ. E aqui o último passo, antes de resolver essa integral, nós temos 4 vezes a integral de cosseno ao quadrado de θ dθ. E daqui você pode continuar. Vamos agora para o terceiro exemplo, x ao quadrado menos 16 dentro da raiz. Aqui, o coeficiente a ao quadrado, ou coeficiente a, ele é negativo. Aqui nós temos a ao quadrado igual a 16, ou a igual a 4. Quando a é negativo, nós utilizamos a substituição a vezes secante de θ. Sendo assim, o x ele é igual a 4 secante de θ e dx é igual a 4 vezes a derivada de secante, secante de θ, tangente de θ, dθ. Portanto, aqui nós temos a integral de x ao quadrado, 16 secante ao quadrado de θ, menos 16, vezes dx, vezes 4 secante de θ, tangente de θ, dθ. Colocando 16 em evidência, nós ficamos com 16 vezes a secante ao quadrado de θ, menos 1. Lembrando que secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ, nós podemos trocar secante ao quadrado de θ menos 1 por tangente ao quadrado de θ. Sendo assim, a nossa integral fica integral de raiz de 16 tangente ao quadrado de θ vezes 4 secante θ, tangente θ, dθ. Aqui nós temos 4 vezes a tangente de θ, tirando a raiz desses dois termos, ficando assim a integral de 4 tangente de θ vezes 4 secante θ, tangente θ, dθ, que pode ser reescrito como 16 integral de secante de θ, tangente ao quadrado de θ, dθ. Esse 16 veio da multiplicação desses dois fatores 4 aqui, dessas duas constantes. E tá aí, o último passo antes da resolução da integral em si. Agora que nós já fizemos as três integrais, já reescrevemos as três integrais mais tranquilas, mais fáceis, vamos passar às intermediárias, as que têm um nível de dificuldade intermediário, começando pela integral de raiz de 36x ao quadrado mais 1 dx. Aqui é importante você notar que o x ao quadrado está sendo multiplicado por uma constante, no caso, aqui pelo 36. É conveniente que você isole, que você coloque esse 36 em evidência para que nós possamos continuar utilizando todas essas estratégias de integração por substituição trigonométrica. Fazendo isso, colocando 36 em evidência, você verá que é possível, além de colocá-lo em evidência, colocá-lo também para fora da raiz, dado que essa raiz pode ser reescrita como raiz de 36 vezes a raiz de x ao quadrado mais 1 sobre 36. Raiz de 36, claro, vale 6, e dado que 6 é uma constante, você pode colocar esse 6 para fora da integral, ficando então com 6 vezes a integral de raiz de x ao quadrado mais 1 sobre 36 dx. E agora sim, nós vemos o nosso termo a ao quadrado, que é igual a 1 sobre 36, portanto, o a é igual a 1 sobre 6. Temos aqui um sinal de mais, o que nos indica que a substituição trigonométrica mais apropriada é aquela que tem a tangente de θ. Dado que a é igual a 1 sexto, nosso x é igual a 1 sobre 6, tangente de θ, sendo assim o dx ele é igual a 1 sexto vezes derivada da tangente, secante ao quadrado de θ, dθ. Continuando o cálculo da integral, nós temos 6 vezes a integral de x ao quadrado, 1 sobre 36 tangente ao quadrado de θ, mais 1 sobre 36 dentro da raiz, vezes dx, 1 sexto de secante ao quadrado de θ, dθ. Aqui,
Colocando 1 sobre 36 em evidência, nós encontramos tangente ao quadrado de θ mais 1, que nada mais é do que a secante ao quadrado de θ. Portanto, e também já cortando 1/6 com 6, nós encontramos a integral de 1 sobre 36 secante ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. Aqui, 1 sobre 36 e secante ao quadrado de θ dentro da raiz, o que se torna 1/6 vezes secante de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. E, finalmente, colocando esse 1/6 para fora da integral também, nós encontramos 1 sobre 6 integral de secante ao cubo de θ dθ. E aqui, claro, nós podemos continuar a resolução desta integral. Item E, estamos na metade agora, ou quase na metade. Nós temos a integral de raiz de 3x² menos 9. Aqui, novamente, nós temos uma constante multiplicando x ao quadrado, portanto, nós vamos isolar o 3, colocar ele em evidência, permitindo com que a gente remova essa raiz de 3 da nossa integral, dado que nós podemos reescrever essa raiz como raiz de 3 vezes a raiz de x² menos 3. Raiz de 3 é uma constante, pode ficar aqui fora da integral, portanto nós ficamos com a integral de raiz de x² menos 3 dx. E aqui você pode pensar, mas o nosso a ao quadrado é igual a 3, ou seja, nós não temos um quadrado perfeito. Mas isso não quer dizer nada, porque nós podemos ter um a ou um a ao quadrado qualquer. Nesse caso, o a é igual a raiz de 3. E aqui, dado que o a é negativo, nós vamos utilizar secante de θ. Se x é igual a secante de θ, o nosso x será igual a raiz de 3 secante de θ, portanto, dx é igual a raiz de 3 secante de θ tangente de θ dθ. Portanto, reescrevendo a nossa integral, nós ficamos com a raiz de 3 vezes a integral de x ao quadrado, ou seja, 3 secante ao quadrado de θ menos 3, tudo isso dentro da raiz, vezes dx, que é igual a raiz de 3 secante de θ tangente de θ dθ. Temos então a raiz de 3 integral, colocando 3 em evidência dentro da raiz, secante ao quadrado de θ menos 1, vezes a raiz de 3 secante de θ tangente de θ dθ novamente. E aqui, secante ao quadrado de θ menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ, portanto, nós teremos a raiz de 3 vezes tangente ao quadrado de θ, que pode ser reescrita como raiz de 3 vezes a raiz de tangente ao quadrado de θ, ou seja, raiz de 3 vezes tangente de θ. E aqui nós temos 3 raízes, ficamos então com 3 raiz de 3, integral de secante de θ tangente ao quadrado de θ dθ. E daqui nós podemos continuar. No último dos exercícios intermediários, nós temos aqui uma constante também multiplicando o x ao quadrado, que é o número 2, portanto, nós reescreveremos essa integral como a integral de raiz de 2 vezes, colocando 2 em evidência, 30 menos x ao quadrado dx. Dado que essa raiz pode ser reescrita como raiz de 2 vezes a raiz de 30 menos x ao quadrado, nós colocaremos essa raiz de 2 para fora da integral, ficando com raiz de 2 vezes a raiz de 30 menos x ao quadrado dx dentro da integral. E aqui nós temos a variável negativa, portanto nós vamos utilizar seno de θ, lembrando que a ao quadrado é esse 30 aqui, portanto a é igual a raiz de 30, também um número não muito amigável. Nós temos então x igual a raiz de 30 vezes seno de θ, dado que a nossa substituição foi por a seno θ, portanto dx é igual a raiz de 30 cosseno de θ dθ. Reescrevendo a integral, nós ficamos com a raiz de 2, integral de x ao quadrado negativo mais 30, portanto 30 menos 30 seno ao quadrado de θ, vezes dx, que é igual a raiz de 30 cosseno θ dθ. Colocando 30 em evidência, nós ficamos com 1 menos seno ao quadrado de θ, que é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ, portanto, essa raiz se reduz à raiz de 30 cosseno ao quadrado de θ, que também pode ser reescrita como raiz de 30 vezes cosseno de θ, tudo isso vezes a raiz de 30 aqui de fora, vezes cosseno de θ dθ. E aqui nós ficamos com raiz de 1.800
integral de cosseno ao quadrado de θ dθ. Cálculo que, claro, pode ser continuado aqui. Vamos agora para o primeiro dos exemplos desafiadores. No caso, nós temos a integral de raiz de x ao quadrado menos 4x mais 1 dx. E aqui nós precisamos utilizar o método de completar o quadrado. Se você não conhece esse método ou não se lembra como utilizar esse método, assista nosso vídeo no nosso canal no YouTube chamado O Método de Completar o Quadrado. Lá você irá aprender uma técnica bastante eficiente para realizar esse tipo de faturação. Eu vou passar um pouco por cima agora, um pouco rápido, partindo do pressuposto que você já assistiu esse vídeo e já sabe utilizar o método de completar o quadrado. Aqui nós temos x ao quadrado menos 4x mais 1 dentro da raiz, portanto, vamos primeiramente copiar esses termos e completar o quadrado nessa expressão. Nós temos aqui x ao quadrado, portanto, x ao quadrado sobre x é igual a x. Nós temos menos 4x sobre 2x é igual a 2. Tudo isso ao quadrado, menos esse termo aqui ao quadrado, portanto, menos 4, mais 1. Nós ficamos então com a expressão x menos 2 ao quadrado menos 3, o que nos permite reescrever essa integral como a integral de raiz de x menos 2 ao quadrado menos 3 dx. Aqui, como o nosso a é negativo, dado que a ao quadrado é igual a 3, o nosso a é igual a raiz de 3, nós vamos utilizar a substituição x menos 2, que é igual a secante de θ, portanto, raiz de 3 secante de θ. Por que x menos 2? Porque é o termo que aparece dentro desse quadrado. Se x menos 2 é igual a raiz de 3 secante de θ, e aqui você pode reescrever também o x, isolando do lado esquerdo da equação como raiz de 3 secante de θ mais 2, o dx é igual à derivada de raiz de 3 secante de θ mais 2, que é igual a raiz de 3 secante de θ tangente de θ dθ. Repassando alguns pontos, aqui o fato do a ser negativo faz com que nós utilizemos secante para a substituição trigonométrica. E na substituição, não se esqueça de colocar o x menos 2 e não somente x como a secante de θ. Isso porque é o x menos 2 que está elevado ao quadrado. Fazendo isso, nós escapamos de uma outra substituição. Existe uma maneira de fazer isso utilizando uma substituição simples antes da substituição trigonométrica, mas não é necessário. Então vamos partir adiante. Nós teremos na nossa integral a raiz de x menos 2 ao quadrado, portanto, integral de raiz de 3 secante de θ ao quadrado, tudo isso menos 3, vezes dx, raiz de 3 secante de θ tangente de θ dθ. E aqui nós temos 3 secante ao quadrado de θ, sendo que esse 3 pode ser colocado em evidência, ficando assim secante ao quadrado de θ menos 1, tudo isso dentro da raiz. Portanto, nós teremos a raiz de 3 vezes secante ao quadrado de θ menos 1, vezes a raiz de 3 secante de θ tangente de θ dθ. E aqui, secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ. Nós ficamos aqui, então, nessa raiz com 3 vezes a tangente ao quadrado de θ. Raiz a qual pode ser reescrita como raiz de 3 vezes tangente de θ, ficando assim a integral de raiz de 3 tangente de θ vezes raiz de 3 novamente, secante de θ, tangente de θ, dθ. E aqui, passo final, antes da resolução dessa integral, nós temos 3 vezes, e o 3 vem da multiplicação dessas duas raízes, integral de secante de θ, tangente ao quadrado de θ, dθ. Penúltimo exemplo, integral de raiz de 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Aqui, antes de completar o quadrado, nós devemos colocar o 2 em evidência, ficando assim com 2 vezes x ao quadrado mais 3x sobre 2 mais 1. E aqui nós completamos o quadrado nos termos dentro desse conjunto de parênteses. Dividindo x ao quadrado por x, nós ficamos com x mais, dividindo 3x sobre 2 por 2x, nós ficamos com 3 sobre 4 ao quadrado, menos 3 quartos ao quadrado, 9 sobre 16, mais 1. Nós temos, portanto, duas vezes x mais 3 sobre 4 ao quadrado, mais 7 sobre 16.
ficando assim com a integral de raiz de 2 vezes x mais 3 sobre 4 ao quadrado, mais 7 sobre 16 dx. E aqui nós colocamos esse 2 para fora da integral, essa raiz de 2 para fora da integral, lembrando que essa raiz pode ser representada por raiz de 2 vezes a raiz de x mais 3 sobre 4 ao quadrado, mais 7 sobre 16. Portanto, esse termo aqui, que é uma constante, pode vir para fora da integral. Nós temos então raiz de 2 integral de raiz de x mais 3 sobre 4 ao quadrado, mais 7 sobre 16 dx. Aqui nós temos um sinal de mais, o que determina que nós usaremos a tangente de θ como substituição trigonométrica. Aqui nós temos também a ao quadrado, que vale 7 sobre 16, portanto o a é a raiz de 7 sobre a raiz de 16, que vale 4. Portanto, x mais 3 sobre 4 será igual a raiz de 7 sobre 4 vezes a tangente de θ. Caso você queira reescrever x isolado do lado esquerdo, nós ficamos com 7 sobre 4, tangente de θ menos 3 sobre 4. Sendo assim, dx é a derivada de raiz de 7 sobre 4, tangente de θ menos 3 sobre 4, que é raiz de 7 sobre 4, secante ao quadrado de θ dθ. Dentro da raiz, nós temos x mais 3 sobre 4 ao quadrado, o que significa que nós teremos raiz de 7 sobre 4, tangente de θ ao quadrado, mais 7 sobre 16, vezes dx, que é igual a raiz de 7 sobre 4, secante ao quadrado de θ dθ. Nesse termo aqui, nós teremos 7 sobre 16, tangente ao quadrado de θ, mais 7 sobre 16, esse termo aqui, que pode ser reescrito como 7 sobre 16, tangente ao quadrado de θ, mais 1. Nós ficamos, então, com a seguinte integral. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ, portanto, a integral fica integral de 7 sobre 16, secante ao quadrado de θ dentro da raiz, raiz de 7 sobre 4, secante ao quadrado de θ dθ. Essa raiz pode ser quebrada em duas, raiz de 7 sobre 16 vezes a raiz de secante ao quadrado de θ, que, claro, é igual a raiz de 7 sobre 4, raiz de 7 sobre 16, vezes secante de θ, que é a raiz de secante ao quadrado de θ. Portanto, nós teremos a raiz de 2, integral de raiz de 7 sobre 4, secante de θ, vezes raiz de 7 sobre 4, secante ao quadrado de θ dθ. Raiz de 7 com raiz de 7 com raiz de 2, nós ficamos com 7 raiz de 2, tudo isso sobre 16, dado que esses denominadores têm 4 em cada um deles, vezes a integral de secante ao cubo de θ dθ. E aqui nós podemos parar o nosso cálculo, dado que agora só nos resta calcular essa integral. E finalmente, a nossa última integral, a integral de raiz de menos 4x ao quadrado mais x dx. Aqui novamente, antes de completar o quadrado, nós devemos colocar menos 4 em evidência, ficando assim com x ao quadrado menos x sobre 4. E nós completamos o quadrado nestes termos aqui. Lembrando que o menos 4 fica ali fora, multiplicando o que vem a seguir. Dividindo x ao quadrado por x, nós ficamos com x. Dividindo menos x sobre 4 por 2x, nós ficamos com menos 1 sobre 8 ao quadrado, menos 1 sobre 64, que é esse termo aqui ao quadrado, porém negativo. E agora, por fim, distribuindo esse sinal de menos nesses dois termos aqui de dentro do colchete, nós ficamos com 4 vezes 1 sobre 64, agora positivo, menos x menos 1 oitavo ao quadrado. Nós já podemos voltar na nossa integral e substituir a nossa raiz por 4 vezes 1 sobre 64 menos x menos 1 oitavo ao quadrado. O 4, que multiplica todos esses fatores, pode sair da raiz e sair da integral como 2, dado que isso é o mesmo que a raiz de 4 vezes a raiz de 1 sobre 64 menos x menos 1 oitavo ao quadrado. Agora que nós já temos a seguinte expressão, nós podemos identificar o nosso a ao quadrado, que é igual a 1 sobre 64, portanto o a é igual a 1 sobre 8. Identificamos também que aqui, dado que a variável está negativa, ou x menos 1 oitavo ao quadrado está negativo, nós precisamos utilizar seno de θ
nós vamos reescrever x menos 1 sobre 8 como a vezes seno de θ. Sendo assim, x, jogando esse menos 1/8 para o lado direito, é igual a 1 sobre 8 seno de θ mais 1 sobre 8. E o dx é igual a 1/8 cosseno de θ dθ. Já temos então todos os termos necessários, reescrevendo a integral da seguinte forma. Raiz de 1 sobre 64 menos x menos 1/8 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 64 seno ao quadrado de θ, vezes dx, 1 sobre 8, cosseno de θ dθ. E aqui lembrando que nós podemos colocar 1 sobre 64 em evidência, ficando com 1 menos seno ao quadrado de θ, que é o mesmo que 1 sobre 64 cosseno ao quadrado de θ, dado que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Nós temos então duas vezes a integral de 1 sobre 64 cosseno ao quadrado de θ dentro da raiz, e aqui, tirando a raiz desses dois termos, nós teremos 1 sobre 8 vezes cosseno de θ, tudo isso vezes 1 sobre 8 cosseno de θ dθ. E aqui, 2 vezes 1/8 vezes 1/8 é igual a 1 sobre 32, integral de cosseno ao quadrado de θ dθ, e daqui nós podemos prosseguir ao cálculo da nossa integral.